Hello, amigos e amigas, tudo bem? Como vocês estão? Gente, mais um vídeo aqui no canal, trouxe mais um vídeo pra vocês. E conforme o título, eu completei 60 dias de cirurgia bariátrica. Eu completei 60 dias no sábado, dia 19/8, se eu não me engano. Estamos aqui no mesmo lugar de sempre, no meu cantinho, que é cama barra escritório, barra várias coisas. Depois quero gravar um vídeo aqui pra mostrar pra vocês, vou fazer um tour aqui pelo quarto que eu tô aqui na casa da minha mãe, depois eu mostro pra vocês detalhadamente. Mas bora falar sobre eh, esse processo, né? Como que foi esses 60 dias, como que tá sendo esses 60 dias, o que eu perdi, o quanto que eu perdi nesse tempo todo. Então, bora lá. Como eu já comentei em outros vídeos que eu falei sobre a bariátrica, quando eu comecei o processo da bariátrica, eu tava com 108, né, quando eu fui atrás. Depois eu fiquei ali intercalando entre os 112 e 110. Na última pesagem que eu tive da última palestra, eu tava com 110, né? Aí com o processo do pré-operatório, que são 3 dias antes que você tem que fazer o pré-operatório, eu perdi alguns quilos e no dia da cirurgia eu tava com 106 quilos, né? No total. É, hoje, na verdade, hoje eu não me pesei, mas ontem, na hora que eu me pesei, eu estou pesando 94.700, gente. Ai, tô muito feliz. É um processo difícil, né? Mas fiquei feliz, por ter perdido esse peso. Porque o que acontece? Eu tinha comentado também no vídeo que eu falei sobre a bariátrica, que a gente tem a questão do efeito platô, né? E por algumas semanas eu fiquei sem perder nada de peso, né? O peso na balança, assim, não é que eu não perdi nada de peso, é que na balança, né, eu não perdi nada. O peso, a última vez que eu passei com a nutricionista, que foi no mês passado, eu tava com 98 e alguma coisa, e eu não saía desses 98 de jeito nenhum. Porque teve esse efeito platô, e eu pesquisei e vi que é normal ter esse efeito, às vezes pode durar um mês, né? No primeiro mês, porque nas primeiras semanas é normal você perder mais peso, né? Porque que nem eu fiz a cirurgia com 106 e consegui chegar até os 98 nas primeiras semanas. Porque é bastante líquido que a gente tem acumulado e acaba que nessas primeiras semanas a gente perde esse tanto de líquido que a gente tem. Então, por isso que é um processo mais rápido e depois o organismo ele vai se readaptando, né, a esse processo de perca de peso e então ele vai trabalhando aqui para não perder tudo de uma vez, porque até faz mal pra gente também, até a gente que é mulher, né? Que a gente tem várias questões, perca de cabelo, essas coisas assim, né? Por isso tem que tomar vitamina. Então é até bom, às vezes, apesar de a gente não entender do peso não tá caindo, é bom também por outras questões, né? Pra gente também não ficar desnutrido, para não ter a questão de perca de cabelo, né? Rápido. E porque também faz mal pro nosso organismo perder peso de uma vez só, né? E atingir várias outras coisas. Que uma coisa que eu também fiquei com medo de perder peso de uma vez só foi de como ia ficar o meu rosto, né? Do meu rosto ficar muito murchado e não é isso que eu quero. Então, é bom também por uma parte, apesar da gente ficar chateado eh, de demorar um pouco, né? Depois das primeiras semanas. É bom também por uma parte, né? A gente lê, a gente conversando com outras pessoas também que fizeram, a gente vai entender, a gente vendo também orientação médica, a gente também vai entendendo que é uma coisa normal e que também é bom pra gente, né? E então, aí eu fiquei chateada com esse negócio do efeito platô, então eu fiquei mais de um mês não perdendo nada, que eu fiquei só pacada nesses 98 que eu não perdia. Depois comecei a perder de novo, aí eu cheguei nos 96. E agora eu vi que provavelmente voltou, né? Agora que eu completei 2 meses, vi que voltou a perca de peso novamente. Então eu cheguei na casa dos 94. Outra questão também é que me ajudou com a questão de peso, porque que nem eu falei, depois das primeiras semanas o peso não caía. E as meninas falaram, você não vai perder na balança, mas você vai perder em medidas. Só que eu não tava anotando as minhas medidas, né? Então não tava estava mais focada na questão do peso da balança. Até que no final do mês passado, eu decidi começar a anotar as medidas também, né?
E aí eu até anotei as medidas aqui. Ó, no dia 30/7, que foi o primeiro dia que eu comecei a fazer as medidas, ó, eu anotei aqui. Então eu tô tentando fazer esse processo de 15 dias, né. Eh, Aí no dia 30/7, quando eu fiz olhei as medidas, eu estava com 117 centímetros de barriga, 126 centímetros de quadril, 122, um pouquinho abaixo do quadril, que eu também dei uma conferida, 75 de coxa, 43 de panturrilha, 112 de busto. E o peso no dia eu estava com 98 quilos. Aí a próxima vez que eu fiz que eu conferi as minhas medidas, foi no dia 11/8, que aí eu estava com 110 de barriga, né, lembrando que na primeira semana eu estava com 117, então eu perdi 7 centímetros. Do quadril um pouco mais pra cima, eu estava com 126, fiquei com 125, foi só que eu perdi, mas o quadril eu sempre tive quadril largo, né, então meu quadril não vai reduzir muita coisa, eu acho, porque eu sempre tive, desde sempre, sendo magra ou sendo gorda, mais gordinha, eu sempre tive quadril largo, né, e é de família também. 122 abaixo do quadril e na primeira semana e 119 na segunda semana, né. Aí 75 de coxa na primeira semana e na segunda semana 70. 43 na panturrilha na primeira semana e 42 na outra semana que eu medi. E panturrilha também acho que não perde muita coisa não, né. 116 de busto na primeira semana e 106 de busto na segunda vez que eu medi. E de peso no total, né, na segunda vez que eu medi, né, estava com 96, ponto 6. Então perdi até bastante a questão da barriga, principalmente no busto. Também perdi um pouco de coxa, como vocês podem ver, eu falei que eu estava na primeira 70, depois na primeira 65, depois 70. A gente tá me incomodando esse quadro aqui, parece que ele tá meio torto. Preciso depois dar um jeito de arrumar. Mas enfim, eu quero mostrar também pra vocês, como que tá a minha barriga também, tanto a questão da cicatrização. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, mostrando como que estava nas primeiras semanas, quando eu estava até usando a meia, como que estava a minha barriga, como que estava a cicatriz. Gente, vou mostrar pra vocês como que tá os meus pontos. Eu esqueci de gravar, eu esqueci de gravar com os curativos. Porque, gente, eu tenho uma cabeça péssima, eu quero gravar as coisas. Deixa eu tirar essa base da Dani que tá aqui atrás. E ainda tá. O meu cachorro tá ali, mas tá com uma baguncinha. E eu esqueci. Então vou gravar aqui como que tá, já sem os curativos, tá? Tá assim. Ó. Foram 6. Aí tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Foram 6. Aí tá em fase de cicatrização. Eu tô usando também a meia. Acho que não vai aparecer pra vocês. A meia, mas eu tô usando. Tô usando também a meia. A meia anti-trombo, que eu tenho que usar ela durante 14 dias. Hoje é o 6º dia de bariátrica. E tô aqui, né, nessa luta. O que tá mais sendo difícil é os gases que ficam, né? Eu tô tomando Lufital de 6 horas, mas às vezes incomoda. E a questão da alimentação, gente. Eu não sinto fome nenhuma, não sinto fome de nada, mas a gente vê as coisas assim, né? Dá vontade de comer, né? Independente se a gente tá com fome ou não, dá vontade de comer, que a gente vê pelo olho, né? E a gente, né, gosta de comer uma besteirinha. A barriga ainda tá assim. Ó, tá desse jeito. Tô usando meia também. Ó, vou mostrar agora pra vocês como que tá agora a minha barriga. Olha, assim que tá a minha barriga. Podem ver como que tá a minha barriga. Ela tá inchada, porque eu acabei de almoçar. Então ela tá assim. Assim tem uns cortes, ó. Como vocês podem ver.
Ó, as cicatrizes, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ó, aqui as minhas estриas que eu já tinha. E assim tá a minha barriga, gente. A minha barriga, vocês vão conseguir comparar antes e agora. Tá assim, desse jeito. Então, a minha barriga, vocês podem ver como que tá desse jeito. Esse barulho de fundo agora é a minha cadeira, que às vezes ela faz um barulhinho assim de, como quando eu levanto e sento, ela faz um barulho. E, então, assim que tá a minha barriga, e esses eu vou comparar com o vídeo que eu mostrei, e com agora que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, essas questões que eu queria trazer aqui pra vocês, e também queria falar pra vocês como tá sendo o processo, né? Porque nas primeiras semanas, que nem eu comentei no vídeo da cirurgia, a gente tem a dieta líquida, depois a gente vai, primeira semana de líquida, depois a segunda semana de pastosa. Não, primeira semana de líquida, depois a segunda semana de líquida, terceira pastosa, e depois a gente vai pra dieta branda, né? E depois da dieta branda a gente vai entrando depois de algumas semanas, né? Agora que eu tô com 60 dias, então a gente já vai introduzindo, que seria a dieta geral. Então eu já vou introduzindo bastante coisa. A única coisa que eu não posso, que pelo menos a nutricionista não liberou, foi açúcar, né? Não posso comer açúcar, fritura, não posso tomar coisa gaseificada, não posso tomar refrigerante, mas refrigerante eu não ligo porque eu não gosto de refrigerante. Então tem água com gás, essas coisas assim, energético que eu gosto, mas não posso. E bebida alcoólica, só depois de 6 meses, questões das bebidas. E na indicação no formulário que a gente recebe, né, da cirurgia, também fala da questão do doce só depois de 6 meses. Só que, gente, eu sou uma pessoa que amo doce, né? Independente, eu amo doce. Claro que eu não estou comendo doce, que nem eu comia antes da cirurgia, porque antes da cirurgia eu comia doce todo santo dia. E às vezes, várias vezes no dia, porque também me ajuda a ficar no meu peso. E hoje em dia não. Eu como uma vez na vida, outra na morte, como diz o ditado. Eu não vivo comendo doce. Eu como assim mais doce quando eu tô perto do TPM, nesses meses assim que eu tive a questão da TPM. E às vezes, né, nós mulheres é normal a gente querer um docinho, mas de forma geral eu consigo me controlar muito em questão comparado ao que eu estava antes. Não vou dizer que às vezes eu não dou uma beliscada em algum doce, seria mentira se eu dissesse que não, porque sim. Mas uma outra coisa que também eu evito comer doce, além da questão da minha nutricionista não ter liberado, é que eu comi doce, teve meu aniversário agora dia 8 de agosto, e eu e a Natália a gente saiu. Queria também contar isso, que ela também, que a gente saiu, a gente foi num shopping, e eu queria comer comida japonesa. Antes eu tinha conversado com a minha nutricionista, ela falou que não seria ideal, mas que eu poderia comer, né? E aí eu fui, né? A gente foi no shopping, e a gente foi, passeou lá, e a gente foi comer a comida japonesa. Nesse shopping tava muito lotado no dia, tava muito quente. Aí eu não sei se foi por questão também tava muito quente. E na hora que eu fui pegar lá as comidas, tinha um hot roll, tinha um pouquinho de, como se fosse Nutella, mas não é Nutella, né, que a gente sabe, em cima. E eu comi um pedacinho. Nenhum dos sushis que eu peguei, né, eu comi ele inteiro. Eu comi só um pedaço de cada um, só pra provar e ficar à vontade. E o resto quem comeu foi a Natália, até porque eu não aguento comer tudo. E aí eu sei que depois que a gente terminou de comer, eu passei naquela bagaço, né? Que tem na maioria do shopping, que vende suco. Aí eu passei pra pegar um suco pra mim, né? Pra tomar, porque eu posso tomar suco, não posso tomar refrigerante, essas outras coisas assim, não posso tomar. E aí eu passei pra pegar suco. E nisso que eu passei pra pegar o suco, eu tomei um pouco, só que eu tava muito estufada. E a gente entrou na Riachuelo, que era do lado. Quando a gente entrou na Riachuelo, eu comecei, gente, simplesmente a passar muito mal. E aí eu fiquei mal, mal mesmo. Tive que sentar. E depois da gente comer, a gente ia descer lá no shopping. Tá tendo um parquinho lá dentro do shopping, a Natália queria ir. Só que eu não consegui porque eu passei muito mal. E a gente teve que vir embora pra casa. Aí depois à noite, quando eu melhorei, né, que depois de um certo tempo, começou a me ficar um pouco de dor no estômago. Depois de um certo tempo, aí a gente acabou saindo, que a gente foi na casa de uma conhecida, de uma amiga dela.
E aí, desde esse dia, eu comi assim com doce. Aí quando foi no domingo, eu tava com vontade de comer bolo de doce de leite com abacaxi. E como a gente não tinha cantado parabéns no sábado, que foi dia do aniversário, então minha mãe fez no domingo. E a gente cantou no domingo. E aí eu comi um pedacinho do bolo, gente. Pra quê? Eu também passei muito mal no domingo. É, aí depois eu fui tentar comer de novo um pedaço de bolo na semana, porque sobrou bastante bolo. Mas um pedaço pequenininho, né? Só pra provar. Também passei mal. Então o doce não me desce muito bem. Acaba me dando essa questão do, não sei se é o dump, né? É, que me deu, me dá na questão do doce, pode ser que seja o dump. E então, também por essa questão, eu tô evitando comer doce, né? É, então, além de eu, né, pra mim não ter criado os hábitos anteriormente, por também minha nutricionista não ter liberado, né? E por questões de passar mal com doce, não, eu tô evitando. Comer doce, eu como mais coisa salgada mesmo. E que nem doce, na hora que for liberado, eu vou tentar priorizar o doce sem açúcar, né? Quando eu tiver com vontade de comer doce, porque às vezes a gente tem, não tem como não ter, que nem eu sou viciada em doce, tentar comer o sem açúcar. Aí teve essa questão comigo. É, outra coisa, assim, que às vezes acontece é que depois que a gente faz a bariátrica, a gente tem que mastigar bastante, né? Tipo, a todas as refeições, quando a gente entra na dieta branda, a gente tem que começar a mastigar muito, de 20 a 30 vezes ou até mais, dependendo do alimento. E às vezes eu tô conversando ou eu tô fazendo alguma outra coisa, eu me distraio e eu não mastigo várias vezes. E acaba que eu fico me sentindo mal, um pouco enjoada depois. Então é um outro ponto meu também que às vezes acontece. Mas de resto, na questão da alimentação na parte salgada, eu não tenho nenhum problema, né? Não tive nenhum problema, nenhum sintoma, nada. Somente com o doce mesmo. E a outra coisa que também me faz mal, que desce mal, na verdade, não é que não me faz mal, é que desce e parece que trava aqui, é água, né? Mas isso é normal para todo mundo que faz cirurgia bariátrica, tem essa questão da água, que a água desce de uma forma meio ruim, né? Às vezes dá uma entalada, então é dificultoso, é difícil tomar água, tem que ser água bem gelada, trincando, e assim mesmo, às vezes pode acontecer de descer de uma forma ruim. Tanto para descer comprimido também, tá sendo difícil, alguns comprimidos descem, parece que entalam, principalmente a vitamina que eu tô tomando, que eu preciso tomar ela todo dia, tem hora que parece que ela entala. E aí às vezes parece que ela desce e ela entala aqui. Então, também é, é ruim essa questão. Mas eu acho que sobre as questões da alimentação, acho que é isso, né? É, e aí na perca de peso eu contei aqui pra vocês como que tá sendo. Agora eu vou, como eu falei, eu voltei a perder peso. Antes eu tinha travado a questão do peso. Amanhã, que quinta-feira, que é o dia que eu vou postar esse vídeo, eu tenho um nutricionista, então eu vou saber o que eu posso mais, né? Colocar, o que eu posso mais colocar na minha alimentação, né? Mas basicamente eu já tô comendo de tudo, na questão da alimentação salgada, que nem não podia, antes não podia comer tomate, alface, agora eu já posso comer. Pão, já posso comer também. Mas é tudo, gente, que nem pão, eu não consigo comer um pão inteiro, pão de sal, né? Porque eu não gosto de pão. Nas primeiras semanas eu tava comendo de forma, mas eu não gosto de pão de forma. Eu acho ele muito molengo, eu gosto de pão de sal. Então eu pego ele, parto ele no meio e como metade dele. Tiro também o miolo, né? E aí normalmente eu como com ovo, ou às vezes, pra não enjoar do ovo, eu como com alguma outra proteína, sempre com rema, que nem minha mãe aqui em casa ela faz salgado pra fora. Então sempre tem, às vezes, frango, né? Temperado ou carne moída, né? E aí eu pego um pouco e eu como. Ou às vezes também um jogo de comer proteína, eu coloco um pedacinho de queijo, como um pedaço de queijo, mas sempre não pretendo abusar na alimentação, comendo comida, né? A maioria das minhas refeições são comida mesmo, tendo a prioridade sempre a comer a proteína do que o arroz e feijão, mas eu como arroz e feijão também, mas sempre a prioridade é a proteína, porque comer sempre antes a proteína, porque às vezes acontece de eu comer arroz e feijão e me encher mais e eu não consigo comer a proteína. Então agora eu tenho que priorizar comer sempre a proteína antes do que a comida. Ou misturar ali tudo junto para poder mastigar bem, engolir os dois, ambos. E... Mas é isso, eu tô tomando
Gatorade também, água de coco, que coisas que estão as coisas estão me salvando, que às vezes me dá vontade de tomar coisa gelada. Então eu tô tentando tomar Gatorade, né? E água de coco. Que é uma coisa que eu sinto também, a boca muito seca, né? Por eu não estar também conseguindo beber água o suficiente. E então por isso que eu tô tentando sempre deixar Gatorade e água de coco pra deixar geladinho e tomar. Mas acho que essas questões que eu queria trazer pra vocês, como que tá sendo esse processo de 60 dias. Eu tô me sentindo melhor, meu rosto, vocês podem ver que deu uma boa murchada também, desde, o, de- desde a cirurgia pra cá, ele já deu uma boa murchada também. Algumas roupas eu já tô sentindo que estão folgadas, né? Que nem calça minha, já tô sentindo que tá um pouco folgada. E basicamente é isso. Acho que como tá sendo esses 60 dias pós-cirurgia, nos primeiros dias foi difícil, né? A questão da dieta líquida, que é o ruim, a pastosa também, depois vai pra branda, pra você começar a mastigar, né? Voltar a mastigar o alimento de novo também foi uma parte difícil, mas agora tá sendo mais tranquilo, né? Eu passei pelos 30 dias e agora pelos 60. E eu falei, amanhã eu volto com a nutricionista. E também amanhã vou ver se eu faço meus exames de sangue pra ver como que tá a questão das minhas vitaminas, porque aí no mês que vem eu vou retornar com o endocrinologista pra poder ver essa questão. Mas tá saindo tudo bem, gente. Graças a Deus não tem o que falar. É, tá indo tudo ok com a minha cirurgia, tá indo tudo bem. E espero que continue sendo tudo bem, continue indo tudo bem com a minha cirurgia. E que eu continue perdendo peso da forma que tem que ser, devagar. é, que, que seja uma perca de peso saudável pra mim, né? Também. Em questão com o meu corpo, uma coisa que eu senti que deu uma murchada foi o rosto. É, a barriga, eu não tô sentindo, assim, muita diferença na barriga, porque eu tenho estômago alto e às vezes, que nem eu falo pra vocês, às vezes eu como e fica meio inchado, a barriga, então não tô sentindo muita diferença. Os braços, eu também, apesar de eu achar que deu uma murchada, mas tem essa questão aqui, como ele tá meio flácido, então parece que não perdeu nada. Que eu, apesar de saber que deve ter perdido sim alguma coisa. Uma coisa que eu também esqueci de medir, e depois agora que eu vi aqui, gente, foi os braços. Eu vou começar a medir a partir da próxima semana. Quando eu for medir novamente, que eu tô tentando medir de 15 em 15 dias, eu vou medir também o braço pra comparar o tamanho também, que é uma coisa que eu não tô medindo e que eu também preciso saber. E então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Eu dei uma explicada aqui geral de como foi esse processo de 60 dias, tá ocorrendo tudo bem, do que tá me fazendo bem, do que não tá me fazendo bem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Deem dicas também aqui nos comentários de vídeos que vocês querem ver, do que vocês querem saber. É, e o próximo eu quero tentar trazer o vídeo mostrando aqui o lugar onde eu tô, né? Mostrando aqui a parte onde eu tô. E então é isso. Um beijo, tchau e até o próximo.